Olá, crianças! Bom, dando continuidade à nossa aula de redes de computadores, na última aula nós falamos sobre portas de comunicação, tá ok? E vimos que essas portas, as padrões, elas têm que estar fechadas, porque senão, se não estiver fechada, ela fica aberta para invasão ou para a entrada de algum vírus ou até mesmo algum intruso, um hacker, alguma coisa assim, tá? Então, essas portas a gente chegou a verificar, entrou no site, viu que algumas estavam fechadas, eu testei aqui no meu computador e tal, vocês conseguiram visualizar. Bom, hoje nós vamos falar sobre essa outra camada aqui. Nós vamos seguindo um padrão, né? A gente está seguindo todas as camadas do modelo de referência TCP, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a camada de transporte, tá bom? Então vamos seguir, eu vou seguir explicando e vocês vão me acompanhando. Após processar a requisição do programa, o protocolo na camada de aplicação se comunicará com o protocolo na camada transporte. Normalmente, o protocolo de controle de transmissão, que é o TCP, ou o protocolo de datagramas utilizador, que são esses dois que nós vamos atacar hoje e falar sobre eles hoje, tá bom? Então, assim, após processar a requisição do programa, o protocolo na camada de aplicação se comunicará com o protocolo na camada de transporte, tá? Então, o protocolo lá na camada de aplicação do programa, ele vai se comunicar com o TCP ou o UDP. Essa camada é responsável por organizar os dados recebidos da camada de aplicação, controlar os erros e fazer o controle de fluxo fim a fim. Então, do início ao fim, tá? Ela pega os dados enviados pela camada superior e os divide em segmentos ou datagramas e envia para a camada imediatamente inferior durante a recepção dos dados. Esta camada é responsável por colocar os segmentos ou datagramas recebidos da rede em ordem. Como é que funciona? As camadas do modelo TCP/IP, elas funcionam assim, elas se comunicam, tá? Não são só essas 4 camadas não, tem mais. Vamos supor que a gente está aqui nessa. Essa camada, ela se comunica com a de baixo e se comunica com a camada de cima, que se comunica com a camada de cima e também se comunica com a camada de baixo. Tá ok? Então isso é uma via de mão dupla. Então uma comunica com a outra, tá? Por quê? Porque na rede a gente envia. Quando a gente envia, ele faz um caminho. Pode ser esse caminho aqui, ó, de baixo para cima. Quando a gente recebe o pacote de volta, a requisição, ele faz o caminho ao contrário. Então ele vai de cima para baixo, tá? Então ele vai sempre passar por todas as camadas, tá bom? Por isso que está assim, falando que uma camada se comunica com a outra. Camada superior, camada inferior e assim vai. Beleza? Só que essa camada de transporte, ela é responsável justamente por transportar as informações. Então, quando ela faz isso, ela cria datagramas, tá? E ela, por esses datagramas, ela pega e envia eles, normalmente envia eles divididos, tá? Vamos dar sequência. Agora vamos falar sobre o TCP. Então, ali a gente entendeu o que é a camada de transporte, tá bom? E agora a gente vai entender o que é o TCP e depois o que é o UDP, os protocolos, tá? Protocolo TCP. O principal motivo do sucesso das aplicações da internet é o protocolo TCP, tá bom? Então, o principal motivo de tudo funcionar, de tudo correr bem, é o protocolo TCP. Ele se adapta a diversas finalidades exigidas pelo usuário e suas aplicações. Então, ele vai se adaptando às aplicações dentro da internet. As principais características do TCP, de acordo com o Springer, são a sua transferência de dados, robustez, controle de fluxo, multiplex, conexões lógicas e o fato de ser full duplex. Os termos estão descritos aqui, ó. Então nós vamos explicar aqui cada um desses termos que são as características do TCP, tá? Então vamos lá. O primeiro, transferência de fluxo de dados. Uma aplicação pode confirmar se todos os segmentos transferidos pelo TCP alcançaram seu destino previsto e obter o retorno sobre o sucesso da operação, tá bom? Então o que acontece? Ele precisa confirmar se tudo que foi transferido chegou no seu lugar correto, tá bom? É como se eu tivesse com uma empresa de entrega de lanche e eu preciso enviar
uma mensagem para o meu cliente se ele recebeu, tá bom? Se eu não enviar, eu não vou saber se ele recebeu de verdade. Lógico que o cliente vai reclamar caso não receba, porém, tem algumas pessoas que não reclamam. Então, se não reclamar, o dono da loja nunca vai saber se recebeu de verdade. Então, no caso, a transferência de fluxo de dados, no caso dele aqui, é a confirmação que ele faz quando ele envia alguma coisa, ele precisa saber se realmente ele conseguiu enviar. Temos aqui robustez, o TCP do receptor agrupa os segmentos, caso ele chegue em ordem, no caso, fora de ordem, ou em ordem aleatória. Ele agrupa, então ele pode pegar todos os pacotes que estão bagunçados e ele vai fazer o que? Ele vai deixar todos juntos, como se fosse, ó, esse aqui é o grupo de pacote que nós vamos utilizar, entendeu? Então esse aqui é o nosso grupo. Nosso grupo de pacote é esse aqui e assim vai seguindo, tá bom? Então assim, ele pega tudo que está embolado, baralhado e junta. Não precisa colocar na ordem, mas está junto, tá bom? Então isso já facilita bastante. Controle de fluxo. O receptor, à medida que recebe os segmentos, envia uma mensagem de confirmação à recepção. Então, todas as vezes que ele recebe alguma coisa, ele confirma, recebi. Recebeu alguma coisa, ele confirma, tá bom? Multiplex. Uso paralelo das portas de comunicação. Então, ele pode usar 2, 3 portas ao mesmo tempo de comunicação para alguma coisa, tá? Ele pode estar acessando a internet, ele pode estar fazendo um acesso remoto também ao mesmo tempo. E assim vai. Conexões lógicas são identificadas pelo processo transmissor e receptor pela combinação do mecanismo. Tá? Então são identificadas pelo processo transmissor e receptor, pela combinação dos mecanismos TCP e IP. Beleza? Full duplex. A transferência de dados pode ser simultânea em ambas as direções, então eu posso enviar e receber ao mesmo tempo. Por isso ele é bom, tá? Por ser full duplex. O processo de encaminhamento de pacotes TCP é mais lento que o UDP. Aí entra a diferença aqui desses dois protocolos, o TCP e o UDP. A diferença seria essa: o TCP ele é mais lento e o UDP ele é mais rápido. Porém, tem um porém, né? Poxa, já que o UDP é mais rápido, por que todo mundo não usa o UDP, né? Se usa mais o TCP. Aí vem o porém. Mas, quando se necessita de garantia e ordenação de entrega nos segmentos, a melhor opção é o TCP, tá? Então, um exemplo aí que eu vou dar para vocês. Eu tenho 2 caminhõezinhos que precisam fazer uma entrega de uma geladeira, tá? Então, aqui eu tenho um caminhão e aqui eu tenho um outro caminhão para fazer a entrega. Nesse caminhão de baixo, ele é o UDP. Beleza? E o de cima é o TCP. O que acontece? Quando o pacote ou o que você quiser fazer pela internet é enviado através do TCP, um exemplo, eu vou pegar uma geladeira e vou enviar uma geladeira para alguém. Eu vou colocar a geladeira aqui, o TCP vai fazer isso, vai pegar a geladeira, vai colocar aqui dentro, vai amarrar a geladeira, vai se certificar que ela está amarrada, vai avisar, estou indo, e ele vai devagar, passando com todo cuidado nos quebra-molas e buracos da rua, até chegar lá, soltar tudo, entregar, tirar uma foto que está no lugar correto e avisar que já foi entregue aquilo lá, tá? O TCP não, o TCP faz assim, ele pega a geladeira, joga aqui dentro e vai embora, entrega e volta, tá? Não faz mais nada. Ele é mais rápido, porém ele tem esse problema. Mas aí cada um é usado numa aplicação diferente, tá? Aí aqui vai chegar aqui embaixo, eu vou explicar o que seria o provável utilizar o UDP, já que ele é mais rápido, porém ele não é tão seguro assim, né? Tão confiável. Aí vamos ver por quê e quais seriam os serviços que a gente utilizaria o UDP. Bom, o protocolo UDP não utiliza confirmação para certificar que os datagramas chegaram ao seu destino. Não ordena as mensagens que chegaram. Assim, os datagramas UDP podem ser perdidos, duplicados ou chegar fora de ordem, tá? Então já entra uma diferença boa entre os dois aí. Então ele não verifica se foi entregue, não verifica se chegaram e também não vê o pedido, não pode duplicar, pode dar um monte de problema.
De acordo com o Comer, o protocolo UDP fornece serviços de entrega sem conexão e não é confiável quando usa o IP para transportar datagramas entre máquinas, tá? Então ele é um protocolo que não é tão confiável assim, tá? Então por que utiliza ele ainda? Ainda tem um porquê ainda, tá? Um programa de aplicativo que usa o UDP aceita a responsabilidade total por lidar com problemas de confiabilidade, tá bom? Então, quando você utiliza um aplicativo que utiliza o protocolo UDP, é o próprio programa que está se responsabilizando. Por quê? Porque o UDP é uma ótima escolha para fluxo de dados em tempo real, como vídeo, voz e jogos, tá bom? Então normalmente ele é utilizado para essas aplicações. Para vídeo ao vivo, né, para fazer as nossas transmissões ao vivo, para fazer uma ligação de voz através da internet e fazer jogos em streaming, beleza? Então são coisas que utilizam normalmente o streaming, tá? Por não criar conexão durante uma conexão UDP, ela troca menos informações do que o protocolo TCP. O processo de encaminhamento de datagramas do UDP é mais rápido do que o do TCP. Muitos programas o utilizam. Os mais famosos são programas peer-to-peer, são aqueles programas que enviam diretamente uma informação para outra. Por exemplo, eu tenho o WhatsApp envia informação diretamente de um para o outro, tá? Então, ele utiliza o quê? Ele utiliza o protocolo UDP. Eu tenho uma videochamada, vou utilizar o Meet vai utilizar isso aí. É quando se estabelece uma conexão direta entre os usuários, tá? Então, normalmente se utiliza o UDP. Então, ele utiliza peer-to-peer que compartilham arquivos na rede e gerenciadores de download. Então, outro exemplo é o Torrent, aquele programinha de baixar arquivos da internet mais rápido. Por que é mais rápido? Porque ele utiliza esse protocolo. Eles podem ser configurados UDP, TCP ou então os dois juntos, tá? Com a ativação do UDP, a taxa de transferência de dados aumenta na rede, tá ok? Então, pessoal, o que a gente precisava passar foi isso, tá ok? Falar sobre o protocolo UDP, sobre o protocolo TCP e um breve comentário sobre a camada de transporte, que justamente ela tem o TCP e o UDP dentro dessa camada, tá bom? Nós vamos ter exercícios lá. Eu vou jogar os exercícios para vocês responderem na plataforma, ok? E fico no aguardo de vocês responderem, tá bom? Tchau, tchau, beijinho e até a próxima aí.